Este programa tem o apoio cultural do Colégio Progresso. Ausência de chuva. Reservatório sente a estiagem. Infelizmente, a água nossa de cada dia continua sendo desperdiçada. Onde está uma campanha educativa? Aquífero Guarani é gigantesco. Sim, é verdade. Mas nós temos a bênção da natureza até quando? Falta respeito. Se a gente brincar, pode faltar? Sim. Está começando o programa 141, Protagonista da História. Na edição de hoje, uma legenda do rádio, o locutor esportivo Wilson Silveira Luiz, que viajou com a ferroviária em época áurea. Tem muita história para contar. O Wilson Silveira Luiz. Quem tem vocação, quem tem vontade, quem tem fé em Deus, quem tem fé no futuro, quem confia no seu taco, no seu energia, vai, luta e consegue. O último programa. A repercussão que garante uma audiência crescente e qualificada. Coca Ferraz, vice-prefeito e coordenador da mobilidade urbana. Andréia Valente é psicóloga e psicopedagoga. Padre Samir é pároco da Igreja Sagrada Família, onde tem missa da cura. Saudade de quem passou e deixou belos capítulos. Com arquibancadas de madeira, o Estádio da Fonte Luminosa recebeu numa manhã de domingo do ano de 1970 o araraquarense Vitório Truffi. Pela sua prima Yara Bonini, o conhecido Tio Nino veio para sua cidade natal, a fim de voar com o balão Truffi pela primeira vez no país, através de ar quente. De manhã não foi possível, mas deu entrevista esclarecedora sobre o balonismo e sobre o seu amor ao voo no microfone da Rádio Cultura. À tarde, o seu balão Truffi voou e aterrissou na Alameda Paulista, hoje Balão da Alameda Paulista, Vila Xavier. Truffi morreu há pouco tempo, 89 anos de idade. E a gente queria dizer para o grande irmão araraquarense, até qualquer dia. E tenha sempre a companhia especial do seu primo querido relojoeiro Vitório Bonini. O Wilson Silveira Luiz, você é uma legenda da radiodifusão. Tem muita história, inclusive como filho de ferroviário. Eu nasci em Araraquara, na Rua 1, esquina da Avenida 30, Avenida Professor Jorge Corrêa. Sou eu e tem mais 2 irmãos, né? E fiz o grupo escolar na Rua 4, com o professor Ciro. Posteriormente comecei a estudar no Duque de Caxias, mas por questões até de necessidade de trabalho, de ganhar um pão nosso, fui obrigado a parar. Posteriormente eu fiz Madureza, em Ribeirão Preto, e não dei sequência porque comecei a trabalhar, saí daqui, fui para o Exército em São Vicente, mudei tudo, então alterou. E foi isso aí. Filho de quem? Onofre Luiz, ferroviário, da ex-EFA, e Honorina da Silveira Luiz, minha mãe, que ainda é viva, está com 99 anos. A história conta
as cidades se desenvolveram ao longo das ferrovias. E a nossa Araraquara, por exemplo, que tinha a CPE, que era lá de Jundiaí, né? Mas tinha também a EFA, a Estrada de Ferro Araraquara, que desbravou os sertões, como se diz na gíria, né? E até a barranca do rio lá, a divisa com Mato Grosso. Quantas cidades nasceram pela importância que era a ferrovia, que aliás uma das maiores injustiças cometidas com o progresso do Brasil foi eles terem abandonado a ferrovia. A ferrovia continua sendo até hoje uma das melhores condições para viajar, para transportar, para buscar, para conhecer, para fazer turismo. Infelizmente, acabaram com tudo, mas ser filho de ferroviário, eu, por exemplo, meu pai era da ferraria, ali perto da Rotunda, onde é a Rotunda por ali, e trabalhava na ferraria, era ferreiro especialista em tempero, de mole, etc. Tal. Então eu convivi muito tempo, vi a importância, o Dr. Cardillo lá nos tornos, o pai do Wagner Bellini, e, enfim, gente que realmente fazia e acontecia naquele tempo em que a ferrovia era realmente o nosso berço, a nossa referência. O Wilson entrou no rádio de que maneira? Curioso. Eu morava, como eu disse, nasci na Rua 1, esquina da Avenida 30, e ali mais ou menos na altura da Avenida Arcângelo Nigo, ali não havia aquela avenida que passa em frente ao Meludo, não existia, entre Rua 1 e Rua 0. E ali tinha uma residência ali, logo abaixo da Arcângelo, que eram duas portas comerciais. E na época, o meu pai fazia parte do PTB, o PTB de Getúlio. Então, eu comecei a falar em microfone ali, no serviço do alto-falante da subsede do PTB, anunciando o GG, Getúlio Garcês. Foi ali que eu comecei a meu microfone. Posteriormente, tive uma rápida experiência como cantor no Clube 22 de Agosto, na Avenida Portugal, quase esquina da Rua 3, onde hoje é um edifício. Aí, na sequência, por questões de necessidade, eu acabei buscando emprego em Santos. Na época, me apresentar para o tiro de guerra, acabei me apresentando no Exército. E acabei fazendo o Exército. Então, nessa época, no quartel, 2º Batalhão de Caçadores, existia o serviço do alto-falante. Aí eu participei com o pessoal lá de uma campanha para arrecadar disco, né? Para o serviço do alto-falante, junto à Rádio Cultura São Vicente e tal. Aí comecei a falar ali, anunciar e tal. Tive mais uma pequena experiência como cantor no próprio quartel e na Rádio Atlântica de Santos, mas não deu futuro, desafinava muito. Aí depois, posteriormente, quando eu terminei o Exército, meu pai havia se aposentado da EFA e mudou para São Carlos para ajudar um irmão meu que tinha arrumado emprego lá, ele não queria se separar. Aí eu dei baixa no Exército e vim para São Carlos. Aí acabei ficando em São Carlos. Aí quando inaugurou a Rádio Progresso de São Carlos, que era o Antônio Walter que fazia, eu tinha um colega da fábrica de geladeira, Clima, Deone Speaker, não sei nem se você viu, era advogado. Ele foi convidado para fazer um teste na rádio. Eu fui com ele. Aí chegou na hora lá, o Antônio Walter me perguntou se eu já tinha ouvido a minha voz. Não, deu um gravadorzinho geloso, deu um jornal para ele, eu gravei algumas coisinhas e tal. Aí no dia seguinte ele mandou me chamar e esse colega meu nunca mais chamou. Foi onde eu comecei. Aí eu comecei a fazer, apresentar programa, fazer reportagem e tal, até uma época em que o Antônio Walter e o pai tinham que fazer exame, eles faziam a faculdade de Direito em Bauru, eles tinham que ir para lá e não tinha ninguém que fosse fazer um amistoso do Clube Atlético Bandeirantes lá em Franca. E eu acabei indo de ônibus, de São Carlos, de Araraquara, a Barrinha, não sei aonde, aí, de trem, depois de outro ônibus, e fui fazer o jogo. Aí o pessoal gostou, aí começaram a me convidar e foi embora. Aí, posteriormente, eu recebi um convite do ex-deputado Leonardo Barbieri, do grande amigo nosso, Arlindo Barea, e do ex-deputado federal Pedro Marão, para mim fazer uma reunião com eles no escritório do Pedro Marão, lá em São Paulo, quando me foi feito o convite oficial para assumir o departamento de esportes da então Rádio Voz da Araquarense. Aí vim para cá e passou para a Morada do Sol, passei para a Rádio Cultura, onde me aposentei. E, graças a Deus, eu tenho só coisa boa para contar, porque
a coisa mais importante de tudo, sustentei meus filhos, né, minha família, né, e também eu fiz uma legião de amigos que é incontável. E nesse meio tempo aí, em São Carlos, eu conheci a dona Cidinha, né, com quem me casei, graças a Deus, foi um bom negócio que eu fiz, e com a qual tive 7 filhos, são 10 netos e 6 bisnetos. E vamos que vamos. O Colégio Progresso de Araraquara tem um abraço especial aos alunos, pais, mães e responsáveis que participam de mais um semestre letivo. No convívio gostoso, a diretora Leliana Serafim distribuiu na quinta-feira, nesta semana, um cartão com significado afetivo e um bombom delicioso. Colégio Progresso, a certeza de aprendizagem de qualidade com fundamentos cidadãos. E é sempre bom lembrar, a diretora Leliana conhece todos os alunos pelo nome. Vamos voltar ao narrador esportivo e jornalista Wilson Luiz. Encontraram a sua voz, Wilson, num gravador de fio de aço, o Akai, numa campanha internacional da Ferroviária. Foram 3 excursões. Em 60 foi o Enio, em 63 foi o Enio outra vez, em 68, quando o Aldo Comita era o presidente, era para ir o Milton Peruzzi, da Gazeta, que tinha a coluna Periscópio. Mas a Gazeta tinha acabado de ser vendida para o grupo Folhas, da família Frias. E ele ficou com medo de perder os interesses, então ele não compareceu no embarque, dia 4 de novembro de 68, em Viracopos, Campinas. Então a Ferroviária viajou sem cronista. E aí, o seu Alceu de Almeida Santos, que era secretário da Ferroviária, aliás, eu tenho outra coisa curiosa no meio. Mais ou menos um mês antes, eu fui tirar uma foto no TUSE e de repente fui buscar a foto, tinha uma foto grandona, que era foto para passaporte. Eu precisava do documento, mas trocou, mas guardei a foto. Então o seu Alceu me chamou, disse, moço, vem aqui. Fui lá na Duque de Caxias, o senhor vai ter que viajar. Aí fiquei assim, porque aí contou a história. Então o senhor me providencia isso aqui e tal. Aí eu fui até agora, fui em casa, voltei no estúdio a levar as fotos. Mas como? Porque aquele tempo se fazia tirar a foto e buscar uma. Bom, de repente, aí eu, no comecinho, no meado de novembro, acho que mais ou menos uns 4 ou 5 dias, ou 10 dias mais ou menos depois que o Ferroviária tinha viajado, eu fui embora sozinho. Fui tirar o passaporte de São Paulo, peguei a ápice, a aeroinês peruana, em Campinas, Viracopos, e fui embora. Fui procurar a Ferroviária. Fui parar no Panamá, a Ferroviária tinha passado por lá, mas não jogou lá. Aí eu obtive na rádio Voz, La Voz del Pueblo, lá do Panamá, que a Ferroviária estava em El Salvador, Honduras, aí descobri que estava na Guatemala. Aí tomei outro voo, fui lá e encontrei com o time. E foi uma coisa maravilhosa. Mesmo porque eu fui com a tarjeta de franquia postal da ITT, porque eu fui pelo Estadão, né? O Estadão. Naquele tempo não tinha, né, internet, não tinha celular, era bem difícil. Eu era tudo através de telex. Então eu acompanhei, mandava, fiz o relato completo da excursão e foi realmente uma coisa espetacular, porque eu conheci, por exemplo, uma das coisas mais importantes, eu ter conhecido os Estados Unidos, ter visto televisão colorida pela primeira vez, né? Eu conheci, por exemplo, o Haiti, que era um país assim, sempre foi um país pobre, né? Mas tinha um povo realmente espetacular, sofredor, e virou no que virou hoje em dia, principalmente por causa da ditadura e por causa dos terremotos, né? Então eu conheci, convivi, porque ficamos lá mais ou menos 10, 15 dias no Haiti, foi realmente uma experiência maravilhosa, sempre guardo, assim como outras viagens que eu fiz pelo Brasil todo com a Ferroviária. As rotativas do jornal O Imparcial imprimem a história da cidade há mais de 80 anos. Comercial e assinatura 33362022. Aluno do Colégio Progresso e estagiário do Jornal de Araraquara, o jovem Luigi tem uma indagação ao protagonista da história, Wilson Luiz. Para ser radialista, quais as qualidades a pessoa tem que ter para exercer essa função? Em primeiro lugar, vocação. Vocação.
Porque, sem citar o nome, eu tenho conhecido, por exemplo, que fez o curso de jornalismo e tentava entrar no rádio, mas não deu certo porque era gago. Não adianta. Estou dando um exemplo. A pessoa tem que ter vocação, em primeiro lugar. Agora, nos dias atuais, existem as faculdades, né? As faculdades de jornalismo, né? Que formam profissional e tal. A parte disso, para o rádio, existe um curso que é no Senac, né? É um curso mais assim na base para os, sei lá, mais para experiência e tal, porque profissionalmente é hoje a faculdade. Se bem que no nosso tempo, por exemplo, eu tenho registro de jornalista, de radialista, mas como comprovei trabalho, né? Aliás, a primeira carteira de radialista, quando foi oficializado o radialismo, a minha carteira. O seu Quirino, da Rádio Cultura, eu tomei conhecimento porque eu era diretor da CESP e me comunicaram que o radialista podia se registrar. Aí eu fui no Departamento de Trabalho, na Avenida Espanha, obtive as informações e levei para o seu Quirino, já o requerimento pronto para ele assinar. Então, a primeira... Aliás, até foi interessante que na carteira profissional, que está guardada em casa lá, o funcionário escreveu locutor esportivo. Hoje, por exemplo, guardadas as devidas, vamos reservar aquele que tem direito adquirido, como disse, em termos de vocação. Mas hoje em dia, principalmente no rádio, não é locutor, é vendedor, certo? Então aí o cara tem que ser bom vendedor. Isso é uma das qualidades que o rádio atual exige. Agora, em termos a gente vê, realmente tem surgido muita revelação boa, mas existe muito pouca oportunidade oferecida para aqueles que têm vocação. Porque a pessoa vai, por exemplo, no rádio, primeira coisa que vão perguntar, você arruma patrocínio? Você arruma, né? Então é difícil. Agora, quem tem vocação, quem tem vontade, quem tem fé em Deus, quem tem fé no futuro, quem confia no seu taco, no seu na gira, vai, luta e consegue. O grupo Doutores Panaceia ocupa o espaço para dizer que a inscrição está aberta. O trabalho voluntário consiste em visitar os hospitais São Paulo, Santa Casa e Beneficência Portuguesa, levando alegria e um toque de amor aos pacientes. Nas visitas, a turma percorre quartos dos doentes para incentivá-los a reagir. Em setembro, o grupo completa 12 anos de muita dedicação. Envie um e-mail para doutorespanaceia@hotmail.com e solicite a sua ficha de inscrição. Ou pessoalmente, à Avenida Feijó, 689, das 8h30 às 18h30. Wilson, há 18 anos, a ferroviária fica patinando. Precisa botar areia no trilho, senão não vai. Ela patina e acaba com a paciência do torcedor. Cadê aquela seleção de base que dava estrutura ao time profissional? Você vê, o Oeste de Itapa, que é uma cidade menor, de gente simpática, gente amiga. O seu Mauro Guerra faz um trabalho lá de manutenção agora na Série B, porque caiu para a Divisão 2 do Campeonato Paulista, mas está na Série B do Brasileiro. Então vem uma verbazinha boa da CBF, dá para ter o ano inteiro. Já agora, na segunda divisão, por exemplo, a federação dá 200 mil, mas depois desconta cartão amarelo, cartão vermelho, expulsão, as bolas que manda, os impressos confeccionados dos ingressos, no fim não sobra nada. Agora, esse ano, está começando um trabalho. Então, o Sub-15, Sub-17, o Sub-20 não foi muito bem no Campeonato Estadual, mas o Sub-15, Sub-17 estão fazendo uma boa campanha. Eu vejo bom futuro nisso daí, porque naquele tempo, chegar na Ferroviária, chegava o Piculinho, alguém falava, Piculinho, tem um ponto de esquerda bom lá no Santana, onde é o Ieba, era o Rapadão. Aí o Piculinho foi lá ver, quem que era? Osmar Alberto Volpe, com ele no fim o Pio, certo? Aí chegava o Tutu, falar para a direção, o Sebastiãozinho Goulart, tem um zagueirão lá em Guariba, lá, porque ali, Mauro passou, que chegou a ser da seleção brasileira. E assim por diante. Na Vila Xavier tem um garoto lá que engole a bola, Douglas Onça, Douglas Neves, Abelha, Vica no Benfica, e por aí afora.
O único jogador que não passou pela Ferroviária foi o Careca. Foi direto do Benfica para o Guarani de Campinas. Mas o resto passou tudo, eram jogadores indicados. Do Bazani ia ver jogo. Então existia uma preocupação. O Vaio Mota foi um excelente revelador de talentos para a Ferroviária, mas era isso aí. Então você ia no Estrela, que tinha um amador espetacular, no Santana, no Benfica, no Paulista, no Tamoio, no Zaninho, no Gavião, da extraordinária Gavião Peixoto, que deu tantos frutos bons, tantos filhos ilustres, né? O Gavião Peixoto deu gente famosa, né? Polésio, os interesses hoje da própria humanidade são diferentes. Você vê, por exemplo, é comum hoje, você chega em qualquer lugar, até dentro da missa lá, tem uma criança, está com o tablet na mão, com o celular. Então, o mundo está concentrado nessas coisas aí. Então, quando você vê um trabalho, por exemplo, de escolinhas de futebol, eu me lembro o tempo que eu fazia com o Zé Lemão, o Armando Clemente, o Tim, enfim, tanta gente nós fazíamos com o Dirceu Zampieri, Vinícius Brunelli, o Sérgio Catarina, nós fazíamos aqueles campeonatos de futebol dentro de leite, é tudo feito assim, ó, com raça, com amor, com objetivos preconizados de tentar ajudar uma criança a se encaminhar bem na vida. Através do quê? Através do santo esporte. Então, os tempos mudaram, são diferentes. Então, hoje é tudo na base do carvão. A maioria das coisas que acontecem. Você vê, por exemplo, fazendo não sei se vale a comparação. Você vê os jogadores da Alemanha, cabelinho bonitinho, arrumadinho e tal. Brasileiro, cabelo vermelho, amarelo, brinquinho, tatuagem. Eu sempre falo, quando me perguntam, em 66, quando começou a ser implantado o 4-2-4, o Brasil foi jogar na Inglaterra. Eu ainda não tinha me acostumado, porque em 62, quando a Ferroviária foi convidada pela Imoré para treinar o Brasil em Serra Negra, já estava mais ou menos na Ferroviária com o padrão do 4-2-4, com Dudu e Bazani, ou Bebeto e Bazani, né? Mas em 66, que teve a Copa do Mundo na Inglaterra, eu tinha dificuldade para falar a escalação na rádio. Porque eu estava acostumado a falar um goleiro, 2 zagueiros, 3 meio de campo e 5 na frente. Curiosamente, no tempo que eu tinha futebol, tinha um técnico que apareceu na Ferroviária aí, ele fazia brincadeira, aquelas brincadeiras que teve, não tinha cervejinha, nada, era Guaraná, né? Então, os dois ponteiros, direito e esquerdo, com a bola em andamento, eles eram proibidos de retornar para o próprio campo. Isso vai dizer que a função de ponteiro direito e ponto esquerdo era na frente. Então, esse é o futebol que eu acompanhei, 5 na frente. Hoje, por exemplo, quando um técnico escala 2 na frente, fala técnico corajoso. Então, e outra coisa, o futebol caiu muito. Pô. Esse 7-1 da Alemanha foi a melhor coisa que existiu para tentar despertar alguém, se bem que eu ainda não acredito que possa haver alguma mudança, porque existe muito interesse político em jogo, infelizmente. Porque você vê, a CBF, a sede devia ser Brasília. O futebol não é tido e havido com um ópio do povo brasileiro. Por que não ter a sede em Brasília? Não sei se resolveria muito, porque lá também tem muita mutreta. Mas outra coisa, futebol profissional proibido, de segunda a sexta-feira. Vou voltar aqueles tempos que o time treinava na terça, na quinta, recuperava jogadores, ensaiava jogada. Aí sábado e domingo, teria futebol sábado, a cidade que tivesse 2 times. O Ribeirão Preto tem 2. Um dia o Comercial jogava no sábado, no outro sábado era o Botafogo. Campinas do Guarani, e assim por diante. Jogo de segunda a sexta. Outra coisa, poder aquisitivo do povo. Você vê, a Copa do Mundo foi um sucesso absoluto. Uma vez se tinha Operário no meio lá. Só aquele que ganhou o ingresso. Muito caro. Você vê os estádios continuam vazios. E o caso da Ferroviária aqui, por exemplo, a Ferroviária, eu acho que atualmente o grande erro, na transformação da arena, não houve uma preocupação naquelas negociações de se deixar a Ferroviária sem dívida, porque ela ficou com dívida. O ano passado a prefeitura teve que pagar 800, 900 mil de dívida de que era contrato firmado. Outra coisa, era para ter deixado a Ferroviária sem dívida e com local para treinamento, um CT. Né? Então ela ficou sem lenço e sem documento. Essa parceria também com o Atlético, eu não acho muito bom para o Ferroviária. Com todo respeito, o pessoal que está falando, porque o atleta tem interesse em colocar o atleta dele na vitrine.
Agora, a Ferroviária fez um bom negócio agora com o Guariba. Lá em Guariba, a segunda divisão, está o João Martins como técnico, são jogadores da Ferroviária. Então estão sendo colocados na vitrine. E esse técnico atual, Antônio Pico, eu estou gostando dele porque está dando oportunidade para jovens. Agora, é muito difícil. Inclusive, a própria manutenção do estádio, por exemplo, praticamente inviável. Está inviável. Na época da transformação, se o Botânico tivesse sido feito com um bom gramado, a Ferroviária poderia mandar os jogos lá, até subir para a primeira divisão. Se bem que na primeira divisão, jogar contra Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. Jogar contra Juventus, Jabaquara, tem que ser num outro lugar. Sucesso na sua transmissão era o momento do gol. Como construiu o bordão na hora da rede balançar? Eu tinha uma preocupação de não ser chamado... Por exemplo, o meu amigo Evandro, corintiano lá do bairro de Santa Gente, me chamava, ô Pedro Luiz. Aí eu falei, eu não quero ser parecido com o Pedro Luiz. Então eu tentei assim, algumas inovações, eu contava com a ajuda dos colegas. O Ivan era o Adilson Telaroli, o Ierto Lopes. Então eu criei algumas coisas diferentes. Por exemplo, a loteria esportiva, lá na Tupi falava jogo 1, jogo 2. Aí eles me ajudaram a inventar, aí eu falava, loteria esportiva é com a cultura na época, com a morada, com a voz. Aí o plantão já entrava, então estava esquematizado, ele dava 3 jogos. Se houvesse algum gol durante a narração, ele me chamava, loteria esportiva é com a tal. Aí, na hora do gol, por exemplo, na hora do gol, foi o Ivan Roberto que me ajudou a criar esse... um golzinho para machucar os corações, quando tinha um gol contra a Ferroviária, ou um golzinho para alegrar os corações afiando. Né? O Adilson me ajudou, por exemplo, é tempo do tempo, né? que era para dar uma conotação diferente na hora de dar o placar, aquelas coisas todas. Eu sempre tive essa preocupação. Eu gravava muito, e quando eu ouvia alguma coisa minha que eu entendia ser repetitivo em relação a outros narradores, então eu levava a frase escrita e tentava não repetir. Então, mais ou menos assim, para dar uma conotação diferente. Wilson, nós estamos com o seu álbum de fotografias, com muitos fatos importantes, porque é a sua vida. Tem como explicar essas imagens? É tão antigo que não é do fato, é do facto. Essa foto aqui, eu tinha 1 ano, mais ou menos 1 ano. Essa aqui é de 1942, minha mãe, meu pai, eu e meu irmão Valdir, no Museu de Ipiranga, em São Paulo. Minha formatura do grupo da Rua 4, o Pedro Zé Neto. Transmissão de jogo pela uma rádio de Pirassununga, rádio difusora de Pirassununga. Posteriormente, recebendo o troféu Gandula, no ginásio da Portuguesa, em São Paulo. Uma foto que eu guardo com muito carinho é essa aqui, junto com a delegação da Ferroviária, em jogo realizado em Porto Príncipe, no Haiti. Eu, minha esposa Cidinha, meus 6 filhos, uma reunião realizada há pouco tempo, recebendo o troféu Gandula. Para mim, uma coisa muito importante na minha história. Entrevistando Laudo Natel, que foi essa é a última entrevista que ele fez em Araraquara, antes da sua saída do governo do estado, e foi em cima da muralha da penitenciária de Araraquara, ainda em construção. Eu, minha esposa Cidinha, minhas netas Helena e Mariana, no carnaval de rua do Palmeiras Esporte Clube, ao lado desse grande amigo meu compadre, Pascoal Gonçalves da Rocha. Eu e minha mãe, Dona Honória, já com 99 anos, hoje residente em São Bernardo do Campo. O Wilson Silveira Luiz, nosso protagonista da história, ele está colocando a sua assinatura e falando sobre o futebol. Razão da sua vida junto a uma família enorme. Ele e a Cidinha são os mentores. Um grande abraço ao Wilson, grande companheiro, tem muita história profissional, é camarada até hoje, continua lutando, continua trabalhando, não se aposenta nunca, o que é um lado altamente positivo. Wilson,
Você tem muito tempo de vida e a gente gostaria muito de ter o privilégio de conviver com você. Muito obrigado pela sua presença, pela sua história e por tudo que você falou a respeito desse esporte bretão, desse esporte das multidões. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela bênção, pela acolhida, pelo estímulo no trabalho de cada dia. Nós fazemos história com a história de gente bonita, gente que se dedica, gente que se multiplica para fazer jus aos talentos recebidos. Muito obrigado a você, telespectador, a você, telespectadora, e até a próxima semana, se Deus quiser.